Bom dia, meus alunos e alunas do segundo ano. Vamos falar hoje sobre o desenvolvimento humano. Espero que vocês estejam bem, tá? Se cuidando. Espero que estejam compreendendo também nossos conteúdos, apesar de ser aulas assim remotas. Mas eu estou tentando fazer aqui da melhor maneira possível, tá, gente? Para que o prejuízo para vocês seja mínimo, tá? Então vamos lá começar o nosso conteúdo de hoje. Na semana passada nós falamos sobre a segunda parte da globalização e nessa aula de hoje e na outra aula, na próxima, nós vamos falar sobre o desenvolvimento humano, tá, gente? Bom, quando nós falamos de desenvolvimento humano, gente, nós estamos falando sobre a questão do desenvolvimento econômico e social das pessoas, dos países no mundo, tá? É bom que se diga que hoje grande parte do espaço mundial é formado por países que não têm grande desenvolvimento econômico e social, né? Hoje o mundo tem em torno de 200 países e a maioria desses países apresenta um grande número de pessoas vivendo na linha da pobreza, países que sofrem com profundos problemas econômicos, problemas sociais como problemas no campo da educação, da saúde, países que têm baixa expectativa de vida, países que têm elevada taxa de analfabetos, pessoas passando fome, na miséria. Então, há esse problema. Durante muito tempo, principalmente no período da Guerra Fria, os países eles foram classificados em três grupos. Eles eram classificados em três grupos. No final da Segunda Guerra Mundial até o início dos anos 90, quando a Guerra Fria terminou, o mundo ele era classificado em três grupos de países. Nós tínhamos um primeiro mundo, que era formado pelos países capitalistas desenvolvidos. Nós tínhamos um segundo mundo, que era formado pelos países socialistas. E nós tínhamos um terceiro mundo, que era formado pelos países capitalistas subdesenvolvidos ou países capitalistas pobres e alguns socialistas também que eram pobres, tá? Então nós tínhamos essa classificação. Era assim que se classificava os países quando se falava de desenvolvimento humano. Quando a Guerra Fria terminou, em 1991, o fim da União Soviética, a queda dos regimes socialistas no mundo, essa classificação ela praticamente caiu em desuso, porque os países capitalistas praticamente desapareceram no planeta e esse dito segundo mundo deixou de existir. E ficou sem sentido a classificação primeiro, segundo e terceiro mundo, já que não existia mais um segundo mundo. Mas mesmo assim, hoje os meios de comunicação, principalmente, hora ou outra ainda costumam utilizar os termos primeiro mundo para se referir aos países mais ricos e desenvolvidos econômica e socialmente, e terceiro mundo para se referir aos países menos desenvolvidos econômica e socialmente, tá? Mas hoje, quando nós falamos de desenvolvimento humano, a classificação mais correta dos países é dividir os países em dois grupos de países. Os desenvolvidos, também chamados de países do norte, porque a maioria deles está no norte do planeta, países ricos, né? E os países subdesenvolvidos, né? Ou países do sul, porque a grande maioria está no sul do planeta, também chamados de países pobres, né? Essa é a classificação. Só que houve uma pequena mudança nessa classificação nos últimos anos, porque essa classificação em país desenvolvido ou subdesenvolvido, ela mudou uma pequena coisa que foi um termo. Hoje a ONU ela não chama mais os países que são pobres, que têm problemas econômicos e sociais de subdesenvolvidos, mas os chama de países em desenvolvimento, né? Então hoje, se você for num relatório, olhar um relatório da ONU, algum artigo da ONU, alguma publicação da ONU que se referir a um país com problemas econômicos e sociais, o termo que é usado é o termo país em desenvolvimento e não país subdesenvolvido, tá?
E mesmo essa classificação, gente, em país desenvolvido, subdesenvolvido, ela é bastante controversa, porque às vezes pode acontecer de um país ele ser classificado pela ONU como um país em desenvolvimento, mas, por exemplo, pelo Banco Mundial ou por alguma organização econômica, ele ser classificado como um país desenvolvido, né? Ou ainda como um país emergente, porque, como nós vamos ver, dentro da categoria dos países em desenvolvimento, há dois grupos de países, os emergentes e os menos desenvolvidos, tá? Então, é uma classificação que não é fácil de se estabelecer, porque diferentes organismos às vezes classificam um país de diferentes formas, né? Como vocês têm no livro de vocês, nas páginas 57 e 58, falando disso, citando o caso da Coreia do Sul, da Romênia, da Rússia, que são classificados de diferentes maneiras por diferentes organismos internacionais. Então também não é uma classificação fácil. De qualquer maneira, vamos entender um pouquinho dessa classificação, tá, gente? Desenvolvido, subdesenvolvido. Ainda tem também as chamadas economias em transição, que são os países que eram socialistas lá no cenário da Guerra Fria, que é outra coisa também. Alguns organismos classificam esses países como desenvolvidos, outros classificam alguns como subdesenvolvidos. Então é uma classificação assim meio difícil de se realizar. Mas, mesmo assim, quando nós falamos dessa classificação, a gente pode enumerar as características desses países ricos ou desenvolvidos e dos países em desenvolvimento. Por exemplo, os países desenvolvidos são aqueles onde uma parcela grande da população possui elevado padrão de vida, com indicadores sociais elevados e poder de consumo de bens e serviços. Em geral, são países ricos, cuja economia é desenvolvida e seu produto interno bruto é elevado. Tá? Produto interno bruto são todas as riquezas que um país é capaz de produzir no decorrer de um período, tá, gente? Então, quanto maior o produto interno bruto de um país, mais rico esse país é. Os países desenvolvidos também são chamados de países centrais, países ricos ou países do norte, porque, como eu falei para vocês, a grande maioria dos países ricos e desenvolvidos está no norte do planeta, como nós vamos já ver. Olha aqui o mapa, ó. Aqui os países em azul são os países desenvolvidos e aqueles em cinza são os países em desenvolvimento. Tá? Então a gente vê aí que a maioria dos desenvolvidos está ao norte, né? E a gente pode observar também que a grande maioria dos países do planeta é considerado países em desenvolvimento. A gente tem dois países desenvolvidos que estão ao sul do planeta, que são aqui esses dois que vocês observam aqui, tá? Aqui é a Austrália e bem aqui abaixo nós temos a Nova Zelândia, tá? Esses dois são países desenvolvidos, mas estão ao sul do planeta. Os demais estão todos no hemisfério norte. Aqui a gente tem algumas imagens de países desenvolvidos, tá? Boas moradias, desenvolvimento agrícola, grande produção industrial, alimentação farta, tá? Já os países pobres ou em desenvolvimento são aqueles onde uma parcela grande da população possui reduzido padrão de vida, baixos indicadores sociais e baixo poder de consumo de bens e serviços. Em geral, são países pobres cuja economia é pouco desenvolvida e seu produto interno bruto é pequeno. Também são conhecidos como periféricos, subdesenvolvidos, pobres ou países do sul, porque a maioria deles está ao sul do planeta. Dentro do grupo dos países em desenvolvimento, existem dois grupos de países bem distintos, que são os menos desenvolvidos e os países emergentes. Os países menos desenvolvidos são aqueles que apresentam problemas econômicos e sociais muito graves, né? Digamos assim que são os países mais subdesenvolvidos, né? E os países emergentes já formam uma outra categoria de países. Como nós vamos ver, são países subdesenvolvidos que são industrializados, que têm um produto interno bruto até razoável e que em algumas situações apresentam algumas características de países desenvolvidos, né? Aqui a gente tem algumas imagens de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a pobreza,
a violência, a corrupção, né? As condições de moradia ruins, a fome, né? São características aí dos países em desenvolvimento. Aqui eu enumerei uma série de características de países desenvolvidos e a seguir características de países em desenvolvimento. Então aqui, características dos países desenvolvidos: elevado nível de industrialização, dominação científica e tecnológica, alta expectativa de vida, baixa taxa de natalidade, predomínio dos setores secundário e terciário. Isso quer dizer que a maioria da população trabalha nesses setores: o secundário, que é a indústria, e o terciário, que é formado pelo setor de comércio e serviços. Tá? São países onde há um elevado consumismo, onde a renda per capita ou renda por habitante é elevada, onde as taxas de analfabetismo são baixas. São países exportadores de produtos industrializados e de tecnologias de ponta. São países onde há um predomínio da população em áreas urbanas, a maioria da população mora em áreas urbanas, tá? E aqui a gente tem a característica dos países em desenvolvimento. São países que têm uma dependência econômica, tecnológica e cultural em relação aos desenvolvidos. Tem uma economia que é basicamente agrícola, aí é que entram os emergentes. Os emergentes não têm uma economia basicamente agrícola, são países em desenvolvimento mais industrializados, que aí já é uma característica dos desenvolvidos que eles possuem, tá? Os desenvolvimento. São países fornecedores de matéria-prima, tem economia primária exportadora, aí é uma outra diferença também. Os países emergentes eles têm uma economia que é industrializada, então eles exportam produtos industrializados. São países onde a mão de obra é barata, onde a maior parte da população é empregada no setor primário, que é a agricultura, a pecuária e o extrativismo, e no terciário, principalmente no comércio, mas no setor informal, trabalhando sem carteira assinada, tá? São países que sofrem com problemas de fome, onde há baixa ingestão de calorias ou alimentos abaixo do recomendado. Países que têm elevada taxa de natalidade, ou seja, a população cresce muito, onde morrem muitas pessoas, a taxa de mortalidade é alta e onde há altas taxas de analfabetismo, tá? Muitas pessoas não sabem ler nem escrever. São países onde há um predomínio de jovens na estrutura etária da população. Isso acaba levando o governo a ter muitos gastos com essa população jovem, especialmente em saúde e educação, o que acaba gerando a falta de recursos para investir em outras áreas. São países onde há grandes desigualdades sociais, as riquezas são muito mal distribuídas na sociedade. Uma minoria da população concentra as riquezas e a maioria da população vive na pobreza. E são países que importam produtos industrializados, ou seja, compram dos desenvolvidos e dos emergentes produtos industrializados. Tá? Qual é a origem do subdesenvolvimento, gente? A origem do subdesenvolvimento são realidade. O subdesenvolvimento, o baixo desenvolvimento e o desenvolvimento, eles são realidades resultantes do processo de desenvolvimento do capitalismo. Essa situação ela aconteceu com a exploração colonialista e imperialista que houve num período da história em que houve transferência de riqueza das colônias para as metrópoles, tá? Ou seja, os países desenvolvidos de hoje eram os que exploravam e recebiam riqueza das colônias no passado, tá? Dois processos históricos foram os principais responsáveis pelo surgimento de países subdesenvolvidos. O primeiro foi a expansão marítimo-comercial europeia, nos séculos XV, XVI e XVII, onde ocorreu basicamente a colonização da América e que levou potências europeias a transferirem riquezas da América para a Europa, levando a grande maioria dos países americanos a se tornarem países pobres, né? Cedendo suas riquezas para países europeus. A exceção aqui na América são os Estados Unidos e o Canadá, que não se formaram, construíram como países subdesenvolvidos, né? Que tiveram uma colonização diferente. E o neocolonialismo ou imperialismo, que foi realizado na África e na Ásia nos séculos XIX e XX, como resultado do processo de industrialização.
A expansão marítimo-comercial europeia ela ocorreu na fase do capitalismo comercial, tá? E o imperialismo ocorreu na fase do capitalismo financeiro monopolista. Foi um outro período de colonização, novamente realizado pelos europeus sobre a África e a Ásia, mas que também ocorreu por parte dos Estados Unidos sobre a América Central, tá? Então, esses dois processos geraram a existência de países subdesenvolvidos e desenvolvidos hoje no mundo. Durante muito tempo isso nem foi estudado, né? Foi mais a partir da Segunda Guerra Mundial, quando surgiram dezenas de novos países no mundo, na África e na Ásia especialmente, quando ocorreu a descolonização afroasiática, né, porque a Segunda Guerra Mundial levou potências europeias que tinham colônias na África e na Ásia a ficarem enfraquecidas. A esse enfraquecimento dessas potências europeias levou à independência de muitas colônias na África e na Ásia e ao surgimento de dezenas de novos países, cuja grande maioria todos eram países pobres. A partir daí foi que o mundo parou para estudar, analisar melhor essa questão de que havia no mundo uma grande disparidade econômica e social entre os países, né? Outros fatores que agravam ou agravaram o subdesenvolvimento são o baixo nível de democracia, tá? As pessoas cobram pouco dos seus governantes. Em alguns países os governos são autoritários, não dão abertura para a população votar, cobrar, né? Exigir dos seus governantes. A corrupção, os baixos investimentos em educação, baixo nível de desenvolvimento tecnológico, modelo de produção ineficiente. Então, o subdesenvolvimento ele foi resultado de um processo de colonização que tem a ver com o desenvolvimento do capitalismo. Mas não foi só esse fator que provocou ou que agravou o subdesenvolvimento. Esses fatores também aqui contribuíram, tá? Além dos problemas de infraestrutura que eles enfrentam, que dificulta a atração de investimentos econômicos internacionais. Países que têm mão de obra desqualificada, que têm dificuldade de produzir energia, que não têm portos, aeroportos, redes de comunicação suficientes, tá? Todos os países desenvolvidos possuem o mesmo grau de desenvolvimento? Não. Entre eles há significativas diferenças, tá? Por exemplo, aqui Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Suíça, Canadá, são países que têm um grande nível de desenvolvimento tecnológico e comandam as principais empresas mundiais. Já outros, como Portugal, Grécia, Austrália e outros europeus, Hungria, Polônia, Bulgária, são desenvolvidos, mas têm um grau de desenvolvimento tecnológico menor, mas são também desenvolvidos, têm boa qualidade de vida, tá? E os subdesenvolvidos também não são iguais. Alguns chegam a ter características dos países desenvolvidos, como agricultura intensiva, predomínio da população urbana sobre a rural, industrialização, né? No caso do Brasil, da Argentina e do México, e tem outros que são bem atrasados mesmo, tá? São países agroexportadores e com muitos problemas sociais. Agora, o que é comum a todos os países desenvolvidos ou em desenvolvimento? É a dependência em relação aos países desenvolvidos e a grande concentração de renda, tá? Grande parte da população vive em situação de pobreza e miséria. Quando a gente fala de países em desenvolvimento, a gente tem países como Brasil, Índia, China, Argentina, México, né? e alguns outros, Chile, Malásia, que apresentam índices de crescimento econômico elevados, mas as condições de vida de boa parte da população ainda são de baixa qualidade. Esses países, como eu coloquei aqui, são considerados países em desenvolvimento emergente, pois dispõem de um padrão de vida médio e baixo, com maior grau de industrialização, tá? Então, países que apresentam algumas características dos países desenvolvidos, eles são chamados de emergentes. Além desses, nós podemos citar ainda Indonésia, África do Sul, Malásia, Argentina, México, tá? Entre outros. Desde 1990, que a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela usa um método de avaliação para avaliar o nível de desenvolvimento dos países no mundo, que é o chamado IDH,
o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? O IDH ele serve para fornecer uma medida das condições de vida nos países pesquisados e ajudar a identificar as regiões mais carentes do globo, tá? O IDH ele começou em 1990 abrangendo 176 países. Hoje ele envolve um número um pouquinho maior, são quase 190. Os países eles são avaliados e recebem uma nota que varia de 0 a 1. Quais são os indicadores que são avaliados para verificar as condições de vida de um lugar e a sua qualidade de vida? É a expectativa de vida ao nascer, que é chamada de longevidade, o nível de escolaridade e os anos de escolaridade média, que é o conhecimento, e o PIB per capita ou renda per capita, que diz respeito a um padrão de vida decente. Essa renda per capita é a divisão do PIB pela população de um local, tá? PIB pela população de um local, tá, gente? Aí nós vamos ter a chamada renda per capita ou renda por habitante. A expectativa de vida avalia a saúde, o nível de escolaridade e escolaridade média avalia a educação e a renda per capita avalia renda, tá? Com base nesses três indicadores, os países recebem uma nota que varia de 0 a 1. Aqui a gente tem o mapa do IDH. De acordo com a nota que cada país recebe, o país ele pode ser classificado em um país com IDH muito alto ou elevadíssimo, alto ou elevado, IDH médio e IDH baixo. Aqui a gente vê, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país que tem IDH alto. Aqui a gente tem outro mapa mostrando o último IDH que foi divulgado em 2019. O país que tem o maior IDH do mundo é a Noruega, 0,954, e ocupa a primeira posição no ranking do IDH. O Brasil tem o IDH de 0,761 e ocupa a 79ª posição. Aí é que está um X do IDH, gente, porque o IDH ele tenta mostrar que não basta um país ter um PIB alto. O Brasil, por exemplo, tem um produto interno bruto elevado, mas no ranking do IDH ele ocupa uma classificação ruim, porque a distribuição da riqueza no nosso país é muito ruim, é das piores do mundo. Os serviços públicos funcionam muito mal, então a qualidade da saúde e da educação também são precárias. O IDH tenta mostrar que não basta um país ter PIB alto para ter boa qualidade de vida. É necessário que essa riqueza seja bem distribuída e os serviços públicos funcionem bem. A Noruega é um país que tem um PIB muito menor que o do Brasil, mas tem uma qualidade de vida muito melhor do que a nossa. E às vezes isso acontece, principalmente na renda per capita. Aqui a gente tem um gráfico com as maiores rendas per capita do mundo. A gente vai ver países aqui, como por exemplo Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, que são países de renda alta, porque também os países eles são classificados em 4 grupos quando se fala de renda. Renda per capita, países com renda alta, renda média baixa e renda baixa. Aqui nesse gráfico aparecem países que têm renda alta, mas quando nós vamos ver o IDH, eles não estão lá entre as primeiras posições. Por quê? Porque a renda per capita ela é uma média que se estabelece da divisão das riquezas num país. É a fatia do produto interno bruto que cabe a cada pessoa de um país. E às vezes, essa renda per capita ela não mostra as desigualdades, né? E ela passa uma visão confusa do desenvolvimento de um país, né? Então, o IDH, por isso que o IDH ele avalia renda, educação e saúde. Se ele avaliasse só renda, ele poderia mostrar imprecisões. E, aliás, gente, o IDH ele é um método de avaliação que ele não é completo, porque para avaliar as condições de vida de um país é necessário avaliar outras questões, como, por exemplo, acesso à segurança, a saneamento básico, a liberdade de expressão e o acesso à democracia. Seria preciso um indicador mais completo. E seria difícil criar um indicador dessa forma e analisar tantas coisas, tá? Então,
O IDH ele é um método de avaliação da qualidade de vida mais utilizado no mundo, mais aceito internacionalmente, tá? Mas ele não é completo, tá, gente? Por isso mesmo que a ONU lançou há alguns anos o IPM, o Índice de Pobreza Multidimensional, que avalia a distribuição da riqueza entre as pessoas, medindo o grau de pobreza nos países, tá? Medindo as privações que populações sofrem, não apenas na questão da renda, mas também em outras áreas, como eu falei para vocês, saneamento básico, moradia, segurança, o acesso à cidadania, né? Bom, nós ainda vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento humano, mas era isso que eu queria tratar com vocês hoje, tá? Deem uma lida nas páginas do livro que eu determinei, resolvam a atividade. Vocês novamente terão aí 2 semanas para me mandar essa atividade. Quero que vocês me enviem só o gabarito novamente. Vocês já sabem como é que é, tá, gente? Qualquer dúvida é só me procurar no meu WhatsApp, tá? Se eu não responder imediatamente, mas eu respondo, tá? E se cuidem, tá, gente? E um grande abraço, tá? Bom dia, hein? Tchau.